Meus amores, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. E o nosso conteúdo de hoje são prismas e pirâmides. E ele está lá no nosso livro de matemática, das páginas 150 até a página 154, ok? Eu quero te convidar agora a prestar bastante atenção para que você possa aprender tudinho que eu vou te ensinar hoje. Vamos lá? Bom, na aula passada, nós aprendemos que poliedros são figuras geométricas espaciais que possuem todas as faces planas e que, por isso, elas não são capazes de rolar. Você lembra disso? Bem, para a aula de hoje, eu trouxe um poliedro. Esse poliedro aqui, que é a nossa pirâmide, certo? E o que eu quero te ensinar hoje? Eu quero te ensinar que os poliedros, eles possuem alguns elementos. E são esses elementos que eu vou apresentar para você agora. Observa essa pirâmide comigo. Essa pirâmide, ela possui lados planos. Vocês conseguem perceber, não é isso? Ó, eu tenho um lado plano aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui atrás e outro aqui embaixo. Cada lado plano desse é chamado de face. Então, um poliedro possui faces, que são os lados planos dele. Vamos contar comigo quantas faces essa pirâmide possui? Conta comigo, olha. Uma na frente, duas com a de trás, 3, 4 e aqui de baixo, 5. Então, essa pirâmide, ela possui 5 faces, ok? Agora, continua observando comigo. Quando duas faces se encontram, olha, eu tenho essa face lateral e eu tenho essa face da frente. Quando as duas se encontram, elas formam uma linha. Eu vou desenhar aqui, ó, vou riscar a linha aqui para você conseguir ver, ó. Vou riscar e vou colocar ela pertinho da câmera. Pera aí, deixa eu riscar ela primeiro. Olha. Vê se você consegue perceber, olha. Essa face se encontrou com essa e o encontro das duas forma uma linha. Essa linha é chamada de aresta. Então, o que são arestas? Arestas são o encontro das faces. Quando duas faces se encontram, elas formam uma aresta, que são essas linhas. Então, vamos contar as arestas comigo? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, vou virar aqui embaixo, ó, 5, 6, 7, 8. Então, a pirâmide possui 8 arestas, 8 linhas dessas, onde as faces se encontram, ok? Agora, quando as faces se encontram, formam arestas. Quando as arestas se encontram, elas formam um ponto de encontro, olha. Eu tenho um ponto de encontro aqui em cima, eu tenho um ponto de encontro aqui embaixo, eu tenho um ponto de encontro aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Esse ponto de encontro das arestas é chamado de vértice. Então, peraí, vamos voltar devagarzinho para poder a gente memorizar. Os lados planos são as faces. Quando as faces se encontram, elas formam uma linha. Essa linha é chamada de aresta. E o encontro das arestas forma um ponto. Esse ponto é chamado de vértice. Ok? Bem, hoje eu quero apresentar para vocês, eu quero falar para vocês de 2 poliedros em especial. Eu quero falar para vocês dos prismas e das pirâmides.
Tia, pirâmide eu já conheço, mas o que são prismas? Bom, então nós vamos começar pelos prismas. E para isso eu trouxe aqui para vocês 4 modelos de prismas. Antes de eu apresentar para vocês os modelos, eu quero te dizer o que é um prisma. Um prisma é um poliedro. Por que ele é um poliedro? Porque ele possui todas as faces planas e ele não pode rolar por causa disso. Então, o prisma é um poliedro que possui 2 bases. Olha, esse prisma ele tem a base de cima e a base de baixo. Esse prisma, base em cima, base embaixo. Esse é um outro modelo de prisma. Tem a base de cima e a base de baixo. E eu tenho aqui mais um modelo de prisma, que possui uma base em cima e uma base embaixo. Então, prismas são poliedros que possuem 2 bases. E ao redor desse prisma eu tenho as faces. Lembra das faces que a gente acabou de falar agora? São as partes planas. Então, ao redor dos prismas eu tenho as faces laterais, dos lados dele. Então, o prisma tem 2 bases e faces laterais. Olha, 2 bases e faces, faces laterais. Estão vendo? Olha, 2 bases e faces laterais, ok? Bem, cada prisma desse recebe um nome. E o nome depende da quantidade de lados que a base do prisma possui. Então, vamos observar esse prisma aqui. Esse prisma, a base dele tem o formato de um triângulo. E o triângulo possui quantos lados? 1, 2, 3, correto? Então, esse é um prisma de base triangular, porque a base dele tem a forma de um triângulo. Olha para esse prisma aqui. Vamos olhar a base dele. A base desse prisma é um quadrado. Então, como se chama esse prisma? Prisma de base quadrada. Estão observando que o nome do prisma depende da base dele? Olha para esse aqui. Esse prisma, a base dele possui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Uma figura que tem 5 lados é um pentágono. Se a figura de 5 lados é um pentágono, então esse é um prisma de base pentagonal, porque a sua base possui 5 lados, que formam um pentágono. Prisma de base pentagonal, ok? E para finalizar o grupo dos prismas, vamos contar comigo quantos lados tem a base desse prisma. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A figura que possui 6 lados é um hexágono. Então, esse prisma é um prisma de base hexagonal, porque ele possui 6 lados, que forma um hexágono. Prisma de base hexagonal, 6 lados. Ok, gente? Podemos finalizar o prisma, então, para que eu possa apresentar para vocês as pirâmides. Vocês sabiam que existem pirâmides diferentes umas das outras? E eu quero apresentar para vocês essas pirâmides aqui agora. Mas antes de eu apresentá-las, eu preciso te dizer qual que é a diferença de um prisma para uma pirâmide. A gente acabou de ver que os prismas possuem 2 bases, a base de cima e a base de baixo. As pirâmides, elas não possuem 2 bases, elas possuem apenas uma base. Então, olha para essa pirâmide, olha.
ela só tem a base de baixo. Essa é um outro modelo de pirâmide, mas também só tem uma base, a base de baixo. Eu tenho ainda esse modelo de pirâmide, que mesmo assim só tem uma base. E tenho esse modelo, que também só possui uma base. Então, as pirâmides, ao contrário dos prismas, possuem apenas uma base. E ao redor dessa base eu tenho as faces laterais. Então, a base da pirâmide e suas faces laterais. E assim como os prismas, as pirâmides recebem nomes. E os nomes também dependem da quantidade de lados que a base tem. Para ficar mais fácil, o nome das pirâmides é semelhante ao nome dos prismas. Então, se essa pirâmide possui o formato de um triângulo, essa é uma pirâmide de base triangular, ok? Olha para essa pirâmide. Essa pirâmide possui a base em forma de quadrado. Então, essa é uma pirâmide de base quadrada. Olha essa. Essa pirâmide, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Lembra que eu falei que a figura que possui 5 lados é chamada de pentágono? Então, essa pirâmide é chamada de pirâmide de base pentagonal, porque ela tem 5 lados. E essa pirâmide possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados em sua base. A figura que tem 6 lados se chama hexágono. Então, essa é uma pirâmide de base hexagonal. Viram como não é tão difícil? Os nomes das pirâmides e dos prismas dependem da quantidade de lados de suas bases. Então, eu vou fazer um paralelo entre os dois, ok? Olha, aqui eu tenho o prisma de base triangular. Prisma, 2 bases. E aqui eu tenho a pirâmide de base triangular. Pirâmide, uma base, ok? Aqui eu tenho o prisma de base quadrada. Prisma, porque tem 2 bases. Aqui eu tenho a pirâmide de base quadrada. Pirâmide só tem uma base. Aqui eu tenho um prisma de base pentagonal, 5 lados. Prisma porque tem 2 faces. Aqui eu tenho a pirâmide de base pentagonal, 5 lados. Pirâmide porque ela só tem uma base. E para finalizar, esse é um prisma de base hexagonal, porque ele tem 6 lados, e é um prisma porque tem 2 bases. E aqui eu tenho a pirâmide de base hexagonal. Também tem 6 lados, mas é uma pirâmide porque só tem uma base. Ok, gente? Vamos agora para a nossa atividade. Eu vou te explicar para que você consiga fazer tudinho aí, ok? Então, olha só. Na página 152 do nosso livro, tem a foto de uma pirâmide e a foto de um prisma. Você vai contar quantas faces, quantos vértices e quantas arestas cada um deles possui e vai escrever aqui para mim. Combinado? Aqui você vai fazer uma relação. Você vai observar o poliedro e vai ligar quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. Ok? E depois você vai relacionar
com a imagem desse poliedro como se ele estivesse aberto, desmontado. Na página 153, tem aqui a foto desse prisma aberto, desmontado. E cada aresta está sendo medida e colocaram aqui a medida de cada uma dessas linhas, que são as arestas. Você vai olhar o contorno da linha azul, atenção para o contorno da linha azul, e vai somar as medidas de cada aresta, olhando aqui para cima, quanto que mede cada linha dessa, ok? Aqui na número 4, eu tenho duas pirâmides, e elas estão representadas aqui de forma desmontada. E você vai completar aqui o quadro com o nome da pirâmide, lembrando que você tem que observar a quantidade de lados da base para colocar o nome dela. Você vai colocar quantas faces ela possui, quantas arestas e quantos vértices. Para contar as faces, arestas e vértices, você pode usar o desenho fechado. Olha como eu consigo contar os vértices aqui pelo desenho. Ó, eu vou marcando os pontos de encontro. Lembra que vértice é ponto de encontro? Então eu venho aqui e vou marcando os pontos. Ó, vou chegar pertinho para você ver. Ó. Eu vou marcando os pontos de encontro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Conseguiram ver? Eu marquei os pontos de encontro. Então, eu posso contar que essa pirâmide possui 6 vértices. E da mesma forma, você vai contar as arestas, as linhas. E da mesma forma, você vai contar as faces, observando o desenho, ok? Na página 154, eu tenho aqui a figura ao lado representa a base de um prisma. Qual o nome dele? Esse prisma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se chama o prisma que tem 6 lados? Escreve aí para mim, quero ver se você prestou atenção. Essa questão aqui está representando um cubo e esse cubo tem lá as estrelinhas coloridas pintadas. E ele foi colocado diante de 2 espelhos, certo? E aqui eu tenho a representação desse cubo desmontado. E só estão pintadas 2 estrelas, a vermelha e a rosa. E o que ele quer saber de você? Se esse cubo tiver desmontado, qual é a cor da estrela que fica do lado da vermelha? Qual a cor da estrela que fica acima da vermelha? Do lado direito. Observando a foto pelo espelho, você vai pintar as estrelas de acordo com as cores que tem lado a lado, ok? E aqui na letra B tem uma dica aqui, olha, na verdade são 2 dicas. Diz assim, olha, na face em que o cubo está apoiado, a estrela foi pintada de rosa. Então ele está dizendo pra gente que a parte de baixo que não dá para ver é a estrela rosa. Isso é para facilitar a sua hora de você pintar. Então aqui, ó, essa estrela aqui é a que fica aqui por baixo. E a outra dica diz assim, ó, ao girar o cubo, a estrela azul permaneceu na face superior. Como ela está aqui, ó, girando o cubo, a estrela azul ficou por cima. Então, essas dicas são para facilitar a sua pintura aqui, ok? Mas se ainda assim você tiver dificuldade, lá no finalzinho do nosso livro, no material complementar, página 13, ó, eu vou lá no final do livro, na página 13, tem um molde dessa estrela, ó. Você pode destacá-la, pintar as estrelas da mesma cor que está mostrando lá e sem montar o cubo, você não monta o cubo, você deixa ela aberta para que você consiga fazer essa atividade. Ou, se você achar mais fácil, monte o cubo, coloque diante de 2 espelhos aí na sua casa para que você consiga pintar aqui as estrelas nas cores certinhas em que elas se encontram diante dos espelhos.
ok? Tem um experimento aqui embaixo que nós não faremos hoje, ele vai ficar guardadinho para uma próxima oportunidade, tá certo? Eu espero que você tenha aprendido tudinho dessa aula de hoje e amanhã o gabarito chega para você fazer a correção do que você fez aí em casa. Ó, um beijo, amei estar aqui com você novamente e até a próxima aula. Tchau, tchau!